Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no dia de hoje venho falar-vos da possibilidade do princípio do fim do espaço Schengen, tendo em conta que a Alemanha começa a fortificar, digamos assim, as suas fronteiras para combater a possibilidade de terrorismo islâmico e de outro tipo de atrocidades que possam interferir com o normal funcionamento da sociedade alemã. Vamos então ver aqui esta notícia, falarmos um bocadinho sobre este assunto e falarmos sobre o porquê de estarmos diante da possibilidade do espaço Schengen estar a caminho do fim. Vamos então ver esta notícia, onde é dito: morte de Schengen, a Alemanha restabelece os controlos de fronteira para controlar o aumento da imigração. O plano já provocou uma reação negativa dos vizinhos, enquanto os críticos em casa dizem que é tarde demais. E portanto, neste momento até podemos estar numa situação dessas. A Alemanha tem sido particularmente afetada, até via esfaqueamentos de políticos à direita, via atentados e tudo mais. Tem sido uma questão muito complicada na Alemanha, que era um país que eu não pensasse que fosse ceder tão facilmente, por exemplo, como cedeu França, até tendo em conta a história dos dois países em determinado assunto, e eu não pensei que a Alemanha fosse ceder tão facilmente, mas neste momento temos críticos internos na Alemanha que dizem que isto já é tarde demais. Vamos ver o que acontece. O governo alemão decidiu implementar controlos temporários em todas as suas fronteiras terrestres pelos próximos 6 meses numa tentativa de impedir travessias ilegais para o país, anunciou o Ministério do Interior na segunda-feira, 9 de setembro. E vocês dizem, bom, mas a AfD ganhou eleições? Não. Isto não é a AfD que está a governar. Portanto, imaginem como a coisa deve estar feia, tendo em conta que não é a AfD que está a fazer este tipo de limitações. É um partido que não tem nada a ver com a AfD. Queremos reduzir ainda mais a imigração irregular. Para esse fim, estamos agora a tomar medidas adicionais que vão além das medidas abrangentes atualmente em vigor, disse a Ministra do Interior, Nancy Faeser. Portanto, aquela ministra progressista que andava a banir revistas de direita, neste momento está a alinhar com algumas das ideias das revistas que baniu. Curioso e interessante. Ela acrescentou que os controlos da fronteira são necessários até que as fronteiras externas da União Europeia sejam suficientemente reforçadas por meio de ação conjunta, embora Bruxelas ainda não tenha a estrutura legal para isso. Portanto, há tanta pressa para moderar conteúdos online, impedir a liberdade de expressão, impedir a liberdade de imprensa, quando é para solucionar o verdadeiro problema da Europa e da União Europeia. Os artistas já não têm estrutura legal nem estão preparados para resolver o problema. Quase como se estes partidos tivessem chegado agora. Estes partidos andam, pelo menos mais intensamente, há 5, 10 anos, a falar sobre este assunto. Neste momento a coisa tem-se agravado e tem ficado cada vez mais feia, mas já andamos há 5, 10 anos a falar sobre este assunto, estes partidos. E, no entanto, a União Europeia ainda não se precaveu. Estão preocupados com o discurso de ódio, o impedimento da liberdade de expressão, no caso da Nancy Faeser, a ilegalização de determinadas revistas de âmbito cultural. E, portanto, esta é que é a preocupação, o discurso de ódio. O verdadeiro ódio, praticado através de crimes, etc., esse já não interessa a ninguém. A Alemanha já implementou medidas semelhantes ao longo das suas fronteiras com vários países vizinhos, mas a nova medida estenderia os controlos de fronteiras a todos os seus 9 vizinhos: Polónia, Áustria, França, Dinamarca, República Checa, Suíça, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. As verificações atualmente em vigor, que expirarão em breve, também precisarão de ser estendidas pelo seu período para corresponder às novas, disse Faeser. Os principais membros desta coligação semáforo no poder, o SPD socialista do chanceler Scholz, os Verdes e o FDP liberal, devem se reunir mais tarde na terça-feira no Ministério para discutir mais detalhes, mas o plano é que as novas verificações entrem em vigor a partir da semana que vem. Portanto, vejam que estes governos mais progressistas e liberais, eventualmente, se calhar, tendo em conta que a AfD já começa a ganhar algumas eleições regionais e para dia 22 ou 24 de setembro está projetado que a AfD volte a ganhar eleições, neste momento querem mostrar eventualmente alguns resultados no controle de fronteiras, que é uma das principais bandeiras da AfD. E, portanto, imaginem como é que a situação está para o povo alemão estar em vias de eleger a AfD, apesar de todo o discurso que tem sido feito nos meios de comunicação tradicionais, nas ilegalizações de revistas de âmbito cultural, etc. Apesar da aparente necessidade das medidas, o anúncio imediatamente causou uma reação negativa em Bruxelas e em toda a Europa. Políticos criticaram a decisão por contribuir para o colapso gradual e contínuo da área livre de circulação sem fronteiras da União Europeia, a zona Schengen, e disseram que a medida prejudicaria comunidades fronteiriças que dependem de deslocamentos diários entre fronteiras. Bom, meus caros, mas se há uma questão que justifica estas comunidades fronteiriças passarem
passarem de um lado para o outro diariamente, eventualmente consegue-se arranjar um estatuto que permita que estas pessoas façam as suas travessias normalmente sem afetar ninguém. Agora, compreenda-se que isto não impede coisíssima nenhuma, basta que se arranje um novo estatuto. Portanto, isto é apenas uma justificação para que a União Europeia continue a ter o poder que gostaria de ter, mas começa a deixar de ter. Mais uma vez digo, a Alemanha não é governada pela AfD. A AfD, neste momento, que é um partido de direita radical, não está a governar a Alemanha, está a governar alguns estados, neste momento, ganhou eleições regionais, está projetada para ganhar mais alguns, mas a AfD, que tem como principal bandeira esta questão da imigração, não está a governar a Alemanha. Portanto, imaginem o aperto que estes progressistas estão a sentir neste momento. Uma das nossas liberdades mais importantes está a ser colocada em risco para enviar um sinal político, disse a eurodeputada holandesa liberal do Renew, defendendo a proteção de fronteiras externas, embora o seu partido também fosse responsável pela falta de medidas de proteção externas suficientes no novo Pacto da Imigração da União Europeia. Sabem o que é que eu acho muita piada? É que quando este Pacto da Imigração da União Europeia foi mencionado pela primeira vez, muitas destas pessoas à esquerda, e não só à esquerda, uma direita progressista, os liberais eventualmente, diziam que isto era uma cedência à extrema-direita e à direita radical e que era um pacto completamente abominável, quando nem a própria direita radical, nem a extrema-direita, que não está representada no Parlamento Europeu, segundo me parece, mas enfim, eu também não conheço todos os partidos à direita do Parlamento Europeu, mas segundo me parece, não há extrema-direita representada no Parlamento Europeu. No entanto, nem os próprios partidos que são acusados de extremismo de direita, extremismo político, estão satisfeitos com o novo pacto da imigração. Portanto, nós vemos neste momento os liberais progressistas na Alemanha, esta coligação que é famosa na Alemanha, não é uma coligação nova, estão neste momento aflitos com a situação da imigração e querem controlar fronteiras, que não alegrou nada, primeiro os burocratas em Bruxelas e depois os países vizinhos, digamos assim, por causa deste controle e desta questão de relações políticas, digamos assim. Eu acho que estão a fazer muito bem. Eu acho é que isto é um controle de fronteiras artificial que nada tem a ver com os verdadeiros medos ou preocupações destes políticos, tem mais a ver com a possibilidade da perda do tão conhecido tacho, é verdade, porque a AfD está a avançar regionalmente em todo o país. A AfD está a ganhar uma força que ainda não tinha ganho. Aliás, a AfD, desde a fundação do seu partido, ganhou a primeira eleição há coisa de 2 semanas, se não estou em erro, uma eleição regional, já está projetada para ganhar outra e ficou em segundo numa outra terceira eleição. E, portanto, a AfD está a ganhar uma força enorme. A AfD tem como uma das suas principais bandeiras a questão da regularização da imigração e da expulsão de imensas pessoas e, portanto, neste momento, para agradar gregos e troianos, como se costuma dizer, este governo está a tentar mostrar que está a representar as verdadeiras vontades do povo europeu. Não estão. Neste momento isto é apenas fogo de vista, é o que eu acredito, e acho que, ainda que possam fazer e ter algumas práticas úteis para o povo europeu, eu acredito principalmente que isto nada tem a ver com as verdadeiras, com a representatividade do povo europeu, tem a ver com a manutenção do próprio tacho, porque o crescimento da AfD pode estar a assustar não só os burocratas em Bruxelas, como também alguns políticos progressistas na Alemanha, mais especificamente. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Como é costume, vão ter a notícia na descrição, espero que gostem. É uma notícia interessante que não deixa de ser curiosa e, eventualmente, para não haver a cedência destes partidos, estes novos partidos de direita radical, podemos ver estes partidos a cederem algumas das suas bandeiras, o que vai ser engraçado vê-los a fazer aquilo que criticam nesta nova direita radical. Da minha parte era isto, meus caros, quero-vos agradecer por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal, estamos mesmo à beira dos 4.000 subscritores, muito obrigado, meus caros, tem as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.